bem com vocês? Eu sou a professora Regiane. Olá, estudantes! Eu sou a professora Daniele e hoje teremos mais uma conversa sobre o Grêmio Estudantil. Nosso tema de conversa de hoje será sobre legislação, conhecer para bem conviver. Ou seja, nós vamos entender um pouco mais sobre o campo das leis, das nossas leis brasileiras e suas relações com o Grêmio Estudantil. Traremos reflexões sobre como as leis são importantes para garantir o direito de participação e o exercício da cidadania. E para começar nossa reflexão, você, estudante, sabe o que é uma lei? Sabe a importância delas para o nosso convívio em sociedade? As leis são normas que guiam as ações das pessoas e definem os limites da liberdade de cada cidadão, os direitos e os deveres, o que é permitido e o que não é. Os direitos e os deveres são fundamentais para qualquer coisa que fazemos na vida. Vamos imaginar um jogo de futebol sem regras, onde cada um pega a bola e faz o que quer. Seria impossível jogar assim, não é mesmo, professora Regi? Verdade, professora Dani. É importante conhecer as regras do jogo. E assim também, nós precisamos conhecer a legislação vigente. Já pensou que bagunça seria um jogo sem regras? Não ia dar certo. Na verdade, não haveria jogo. E assim também precisamos conhecer as regras da nossa sociedade. Como conviver melhor e sem menos conflitos. E, portanto, é de máxima importância conhecer a nossa legislação, a legislação vigente em nossa sociedade, em nosso país, a fim de exercer a nossa cidadania, conhecendo nossos direitos e nossos deveres. E você, estudante, precisa conhecer as leis também, para que você possa cumpri-las e cobrar também a efetivação, não é, professora Dani? Sim. Em 1990, foi publicada uma lei específica para crianças e adolescentes, que se chama o Estatuto da Criança e do Adolescente. É esse daqui, ó. Esse exemplar aqui, ó. Ele é conhecido como ECA, né? E é uma lei muito importante que vocês precisam conhecer. Nela está escrito que todas as crianças e adolescentes têm direito a ter escola, família, saúde, carinho, tempo para brincar e muitas outras coisas que garantem uma infância e uma adolescência saudável. E o ECA surgiu da necessidade de que as crianças e adolescentes precisavam de proteção integral e condições para se desenvolverem. Ele foi elaborado de forma democrática. Isso mesmo, né? Ou seja, eles tiveram a participação de diferentes representantes da sociedade, ouvindo sobretudo crianças e adolescentes em suas necessidades. Houve muita participação, né? E do governo e também dos movimentos sociais e populares. Então, além de crianças e adolescentes que também sugeriram e levaram as necessidades para aquelas pessoas que estavam elaborando as leis. Então, foi bem democrático. Com certeza. E um dos avanços que o ECA tornou possível foi a criação dos conselhos tutelares, que contribuem para a sociedade, que contribuem com a sociedade para diminuir os casos de trabalho infantil, mortalidade, violência e abandono escolar. E assim, né, professora Dani, o Conselho Tutelar tem a função de contribuir com a sociedade na proteção da criança e do adolescente, para que você, estudante, possa continuar a se desenvolver e participar da vida em sociedade. E tem muitos outros direitos previstos lá no ECA. Vou citar alguns aqui para vocês. Direito ao nome, a uma nacionalidade, direito à alimentação, ao lazer, à assistência médica, ao amor e à compreensão. E também direito a um ensino de qualidade. Isso mesmo. O ensino de qualidade quer dizer que todos continuem a aprender. E olha só, professora Dani, o Estado tem a obrigação por lei
de ofertar a escola para todos. Isso não quer dizer que, se de repente esses sujeitos não tiveram acesso na idade adequada, Sim. mais tarde eles possam frequentar uma escola pública. Com certeza. E essa escola pública tem que ofertar um ensino de qualidade. E o estudante tem a obrigação de frequentar a escola. Então, o Estado, a obrigação de ofertar, de oferecer essa escola. E o estudante tem que ir para a escola para aprender. Até porque, professora Regi, o lugar da criança é na escola. E dessa forma deve-se combater o trabalho infantil. E isto também está lá no estatuto, pessoal. Nesse estatuto aqui é o que vocês podem ver. E isso, então, está na lei, está no ECA. E traz, portanto, a infância e a adolescência como prioridade absoluta. Você, estudante, é prioridade na nossa legislação. E o ECA foi inspirado numa lei internacional, do qual o Brasil fez parte. Vamos ver mais sobre isso? Vamos sim. Olha só, em 1989 houve uma convenção sobre os direitos da criança realizada pela Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E nessa convenção teve a participação de diversos países do mundo. Lá, a convenção, nesta convenção, as crianças e os adolescentes foram vistos como prioridade, devendo ser protegidos e terem cuidados especiais, tanto antes quanto depois do seu nascimento. Olha só, o documento apresenta 54 artigos, mas nós vamos destacar alguns aqui, alguns assuntos que foram acordados nessa lei, nessa convenção. Então, a criança e o adolescente deve ser respeitado na sua opinião. Os adultos têm o dever de ouvir e levar as crianças e os adolescentes a sério. As crianças e os adolescentes têm o direito de compartilhar livremente com outras pessoas o que aprenderam, também o que pensam e o que sentem. Esse documento foi assinado por mais de 190 países e o Brasil se envolveu nessa discussão e também assinou esse documento. Que importante isso. E as crianças e os adolescentes podem se expressar conversando, escrevendo, desenhando ou de qualquer outra forma, isto sempre sem prejudicar outras pessoas. Isso quer dizer o quê? Que a criança e o adolescente, enquanto cidadãos, devem respeitar as leis também, porque eles têm direitos, mas também têm deveres. Então, professora Regi, vamos ver um pouquinho mais para que servem as leis? Vamos sim! As leis contribuem para auxiliar na convivência entre os grupos, criando regras para uma melhor convivência, para diminuir os conflitos nessas comunidades, nas sociedades, nas diferentes sociedades que existem. E, portanto, determina-se nas leis os direitos e os deveres de todos os cidadãos. Por isso são chamadas de normas jurídicas. E, ao conhecê-las, os cidadãos contribuem para um mundo mais justo para todos. Mas sabe, professora Regi, nem sempre foi assim. Vamos voltar ao tempo dos homens pré-históricos, lá atrás. Muito tempo atrás. Naquele tempo, só os mais fortes sobreviviam, os mais fracos morriam de fome ou eram mortos pelos seus rivais. Eles precisavam caçar, pescar e colher os frutos para se alimentar. E nesse processo todo havia muita disputa. Professora Dani, a luta pela sobrevivência era muito intensa, era dura. Não era só achar comida, mas lutar contra as feras e se proteger da natureza. Porque nessa época, o homem ainda não tinha domínio sobre as técnicas agrícolas. Eles eram nômades, pois quando esgotava o alimento de um lugar, eles iam para outro lugar. Ou seja, eles não tinham parada. Eles colhiam os frutos, eles esgotavam aquele alimento que tinha naquele espaço
Quando se esgotava, eles iam para outro lugar. Isso. E aí eles começaram nesse processo todo a dominar as técnicas da agricultura. Passaram a se agrupar mais, né, a conviver com mais pessoas juntas e a trabalhar a terra e domesticar os animais também. Foram também as necessidades do trabalho que fizeram com que eles aprimorassem a comunicação, criando assim as linguagens. Enquanto alguns cuidavam da lavoura e dos animais, outros iam atrás da caça, da pesca ou dos frutos existentes da natureza. Mas já começaram então a cultivar uma roça, tinham vacas para ordenhar, galinhas e porcos para alimentar, e portanto eles se fixavam mais numa área e já não precisavam viajar tanto atrás de comida. Eles tinham também, como eles ficavam mais num espaço único. Isso, eles tinham mais força para lutar contra os animais selvagens, e construir casas mais seguras que lhes davam abrigo e proteção. E por viverem em grupos, existiam conflitos. Por exemplo, questões relacionadas à caça. Quem que caçou aquele animal pertence a quem, se é daquele ou do outro grupo, né? O leite era de uma família ou de outra. Então eram conflitos que apareciam no dia a dia. E para resolver esses conflitos, eles foram criando regras de convivência que ajudavam nas decisões coletivas. E assim, essas regras, com o passar dos anos, foram se transformando e acabaram evoluindo. E hoje em dia, nós temos leis próprias para conviver em sociedade. Isso mesmo. As leis foram criadas para que as comunidades continuassem a existir com o menor número de conflitos, pelo bem comum. Mas as leis nem sempre foram justas e só protegiam os que tinham maior poder político e econômico. Hoje, em nosso país, temos leis que protegem todos os cidadãos, mas precisamos que cada um de nós as conheça para que possamos assim exercer os nossos direitos. Temos aqui a nossa Constituição e o ECA, que são leis fundamentais. Vamos dar um exemplo de como é importante conhecer a nossa legislação. Sim. Vamos a um exemplo. Sim. Todos nós pagamos impostos para que seja possível construir coisas, bens que tragam benefícios para todos os cidadãos, para mim e para você, estudante, né? Para nós todos, para a sociedade em geral. Por exemplo, estradas, pontes, hospitais e escolas de qualidade. Uhum. E isso quer dizer que nós temos que saber como aqueles que nos representam gastam o dinheiro que é público. Para onde vai esse dinheiro, né? Uhum. E isso é um direito de todo cidadão brasileiro, para que as pessoas possam viver cada vez melhor e a ter respeito por todos. Por isso que ao eleger nossos representantes, precisamos fazer boas escolhas. Eles devem pensar no bem de todos e não apenas no bem de algumas pessoas somente. Não esquecendo que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. A criança e o adolescente são cidadãos. E olha só, professora Regi, o que diz essa frase da UNICEF, que é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância. Acompanhe aqui na tela. As crianças e os adolescentes têm todos os direitos humanos, não porque são o futuro, mas porque são seres humanos hoje. As crianças e os adolescentes não serão apenas futuros cidadãos, serão também futuros cidadãos. Mas o que nós queremos dizer é que você, estudante, já é cidadão e por isso precisa conhecer a legislação para que assim possa usufruir dos seus direitos. E olha, para que sempre você tenha condições de liberdade e de dignidade humana, não esqueça, você precisa conhecer a legislação e cobrar seus direitos. Até porque é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e também do poder público
assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e dos adolescentes. E isso também está colocado nas leis do nosso país. Por exemplo, leis federais, estaduais e municipais. Vamos agora, professora Regis, saber como as leis são elaboradas aqui no nosso país. O Brasil é um país que conquistou com muita luta a democracia. E como cidadãos, precisamos saber como as leis são elaboradas em nossa sociedade. E sabendo que a nossa sociedade hoje é uma sociedade democrática. Sim. E precisamos saber para exercer nossa cidadania. Então, vamos assistir um vídeo explicativo sobre como são feitas as leis do nosso país? Vamos sim. Então, vejam lá. Viram como é possível participar ativamente da elaboração de leis para o nosso país? Então o vídeo traz essa ideia, né, de como que as leis são criadas. Vocês perceberam que são poucas as leis elaboradas por meio da iniciativa popular? Ali no vídeo foram apresentadas 4 leis que são leis federais. Também tem algumas leis que são municipais e estaduais. A gente destacou essas que são federais. Mas, como vimos no vídeo, não é impossível que o legislativo acolha os projetos de lei da população. Então, é possível sim, porque de repente a população
desconhece esse trâmite que a gente está conversando com vocês aqui agora. Isso mesmo. E lá no site da Câmara Legislativa, a população também pode enviar propostas de leis para serem analisadas pelos deputados e assim se transformarem num projeto de lei. No site tem formulários com modelos de propostas para que as pessoas que desejarem sugerir já façam de acordo com as normas, com o modelo que está colocado lá no site da Câmara Legislativa. Olhem só esse exemplo. Então nós temos ali, né, um formulário que foi retirado desse site, tem um espaço para colocar a cidade, tem o local para colocar a data e também o espaço para vocês colocarem, ou para quem desejar, né, colocar o nome do deputado que vai ser endereçado essa proposta. Um cabeçalho, né? Isso mesmo. Então, nesse exemplo que foi retirado, né, temos aqui esse exemplo que pode ser enviado por e-mail ou por correspondência para esse deputado que vai ser enviada a proposta. Nós exemplificamos aqui nessa continuidade, né, ela como vocês podem observar, é a continuação do formulário, né, o nome da entidade ou a sigla da entidade e dispõe sobre qual assunto, né, um resumo da proposta ali de lei que vai ser encaminhada para esse deputado. E nós exemplificamos aqui como propor, como participar endereçando esse projeto de lei a nível federal. Mas e poderia ser endereçado também a um senador, que seria também em nível federal, mas poderia ser proposto também para as leis estaduais e municipais, tendo um trâmite bem parecido com esse. Isso mesmo. E as leis estaduais, por exemplo, eu vou encaminhar as propostas para os deputados estaduais e as municipais para os vereadores. O primeiro passo é a redação de uma proposta de lei e o tema dessa proposta. Não pode ser qualquer assunto também. Com certeza. Tem que ser algo que seja do interesse de uma grande parte da população. E se tiverem mais pessoas envolvidas, vocês viram lá no vídeo, tem que ter um número certo de assinaturas, representante de vários estados, enfim, né? Conta certinho como faz lá. Quanto mais pessoas, mais entidades, mais força tem para virar lei. Isso mesmo. As leis de iniciativa popular nos organismos oficiais seguem a mesma trajetória dos projetos apresentados por um político. Não há distinção entre eles, portanto, é possível sim participar. Uma vez que serão, né, encaminhados da mesma maneira a votação de deputados, senadores e do próprio presidente da República. Ou seja, existe essa possibilidade de participação, né? E falando em participação, vamos enfatizar a nossa lei maior, a nossa Carta Magna, a Constituição. Temos aqui um exemplar dele aqui na tela e na mesa também. Ela foi elaborada com ampla participação popular. E vejam só, né? Como lei maior do país, todas as demais leis devem estar de acordo com ela. Ninguém deve desobedecê-la. Nela estão todos os nossos direitos enquanto cidadãos. Esses direitos estão consagrados. O direito à liberdade, à igualdade, sem discriminação de raça, cor, sexo ou idade. Mas você, estudante, pode estar se perguntando como conhecer a Constituição. Nós vamos indicar um material muito interessante produzido pelo Senado Federal com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, chamado ABELE, e a Câmara Municipal de Pouso Alegre, que fica lá em Minas Gerais. Esse material foi produzido com uma linguagem acessível, onde podemos compreender melhor os nossos direitos e os nossos deveres. E para saber mais, acesse o site da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Lá você terá acesso a um material chamado Constituição em Miúdos, que apresenta os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, os 3 poderes, o orçamento, a tributação e os demais assuntos contidos na Constituição Federal.
Neste material são diálogos entre 3 personagens, o Henrique, que é um estrangeiro, e 2 jovens, a Júlia e o Danilo, que são responsáveis por explicar tudo sobre o país para esse estrangeiro. A Constituição, em miúdos, visa proporcionar ao jovem um contato com os temas abordados na lei, numa linguagem simples e acessível, proporcionando uma reflexão entre as garantias constitucionais e a realidade desses jovens, despertando seu interesse e provocando-os para uma posição mais crítica, tornando-os mais atuantes. Então vocês podem nós recomendamos o acesso a esse material. Vejam só, colocamos uma flechinha ali, acessem lá a Escola do Legislativo, Professor Rômulo Coelho, que vocês vão ter acesso a esse material e outros mais, que vão abordar esses assuntos referentes à legislação. E olha só, esse material, além da versão digital e escrita, a obra também é disponibilizada em áudio e em braille, atendendo às necessidades dos respectivos públicos e viabiliza, assim, a acessibilidade do estudo da nossa Constituição Federal. Lembrando, professora Dani, que a nossa Constituição foi elaborada de forma democrática e restitui direitos que haviam sido retirados no período da ditadura militar. Então, nós precisamos cada vez mais, estudante, valorizar a nossa democracia, porque na nossa Constituição está escrito que todos são iguais perante a lei, que não é aceito qualquer tipo de discriminação e preconceito. Sim, professora Regi, mas infelizmente nem tudo funciona como está previsto em nossa Constituição. Verdade. Ainda enfrentamos problemas sérios de violência, corrupção e racismo. E para entender um pouquinho mais, vejamos algumas questões sobre esse assunto. O racismo, ele é quando existe preconceito e discriminação por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas, pelo fato delas pertencerem a um grupo determinado, racial ou étnico. Isso mesmo. E é importante saber que existe diferença entre racismo, injúria, calúnia e difamação, mas todos são crimes previstos na legislação brasileira. E, portanto, professora, você falou sobre racismo. Já vamos pensar o que seria a injúria. A injúria é quando ofendemos uma pessoa com xingamentos, piadas, que nem deveria se chamar piadas, Sim. Porque não tem graça nenhuma, Ou outra forma de violência pela raça da pessoa. Ou seja, precisamos conhecer legislação e nos defender Com dessas certeza. coisas e também ficar atento se não está acontecendo com o outro, E a calúnia diz respeito a acusar uma pessoa dela ter feito algo sem ela ter feito. Por exemplo, falar que alguém roubou um objeto sem ela ter roubado esse objeto. Isso é grave também. Bem grave. E a difamação está relacionada a acusar alguém de algo que não é crime sem ela ter feito algo. Por exemplo, fazer uma fofoca de alguém xingando ela de burra. Esse exemplo e esses outros que nós conversamos está no material que se chama Turminha do Ministério Público Federal. Se você acessar também, vai ter muito material numa linguagem acessível, simples e que vale a pena você conhecer. Com certeza. E agora vamos ver algumas manchetes de jornais que tratam sobre o racismo. Olha só, acompanhem aqui essas notícias. TJ do Rio divulga documentos sobre luta de negros escravizados pela liberdade. Organizações do movimento negro denunciam caso de racismo contra a família no metrô. Preso injustamente durante 69 dias, jovem volta para casa e diz: quero apenas o meu direito de ir e vir com minha ficha limpa. Ato interreligioso marca 1 ano da morte de Beto Freitas, espancado em supermercado.
O Brasil não sabe quantos homicídios são esclarecidos porque a maioria das vítimas é negra. Repita comigo: racismo reverso não existe. Professora demitida após pedir que alunos usassem bombril para representar cabelo crespo pede desculpa. Não quis ofender. Educação vira arma para combater a desigualdade racial no Brasil. Mensagem racista para aluno em colégio cívico-militar causa revolta e colegas fazem ato em Curitiba. Quantas manchetes, hein, professora Dani? Muitas. Saber que esses crimes são recentes São. e, além desses, tem acontecido muitos outros no nosso país. E muitos ainda dizem que racismo em nosso país não existe. Infelizmente, existe. Está presente em nossa sociedade, mas precisamos nos conscientizar e lutar contra, pois é crime, marginaliza e exclui as pessoas. Não podemos aceitar. Enquanto cidadãos que exercem seus direitos e cumpridores de deveres, devemos nos conscientizar e lutar contra qualquer forma de racismo e preconceito. Por isso, o Grêmio é tão importante na escola. Assuntos como esse precisam ser discutidos por vocês, estudantes. E se houver qualquer forma de violação de direitos, precisa ser combatida imediatamente. Nossa lei maior, a Constituição, diz: Somos todas iguais. E, além do racismo ser crime, ele é inafiançável. O que significa, se, por exemplo, eu cometer esse crime, eu não posso pagar uma quantia para ficar livre. Ele não prescreve, ou seja, não importa o tempo que ele aconteceu, ainda é crime. E ele pode dar prisão. Então, eu posso ser presa se eu cometer o crime de racismo. Verdade. Somos todos humanos. Para que nos dividir por conta de raça, cor da pele, religião? Olha o que diz o escritor Augusto Cury. Quem almeja ver dias felizes precisa aprender a amar sua espécie. Se você amar profundamente a espécie humana, estará contribuindo para provocar a maior revolução da história. Excelente reflexão. E é isso mesmo, vamos provocar uma revolução social na história. Você, estudante, pode contribuir muito com isso. Uma revolução pelo fim da discriminação e do preconceito. E essa revolução pode começar aí na escola. Com certeza, porque você, estudante, é cidadão e pode e deve se posicionar, não admitindo qualquer tipo de discriminação e preconceito no seu convívio. E o Grêmio pode fazer muito também. Por exemplo, organizar debates com todos os estudantes sobre essa temática e outras também. Fazer ações que venham a combater todo tipo de discriminação, preconceito, injúria, calúnia. Coisas ruins e que só fazem mal para as pessoas. Sem esquecer que no Grêmio Estudantil podemos exercer de forma ativa nossa cidadania, tendo vez e voz. Por meio do Grêmio Estudantil, você, estudante, pode fazer reivindicações de forma organizada e pensar em melhorias para a sua escola. Assim, o Grêmio Estudantil possibilita a representatividade e o convívio social, havendo sempre a defesa da democracia, que objetiva o bem de todos. E busca, então, dialogar com todas as instâncias colegiadas para que todos os estudantes possam ser beneficiados, não um grupo apenas ou aqueles que elegeram aquela diretoria do Grêmio Estudantil. Não, é preciso pensar em todos, pelo bem comum. E temos leis que asseguram esse direito de participação dos estudantes, como, por exemplo, a Lei do Grêmio Livre, que já conversamos em outros momentos aqui. Ela não obriga a existência do Grêmio, mas o regulamenta. E nesta lei diz que o voto é direto e secreto. Temos também a Constituição de 1988, o ECA, que já conversamos hoje. E temos uma lei estadual de 1995, que garante aos estudantes a autonomia
para reivindicar, se organizar e fazer valer os seus direitos por meio do Grêmio Estudantil, tendo um Grêmio Estudantil autônomo. Lembrando que esta autonomia que a professora Regi falou não é fazer o que bem entende na hora que bem quer, mas sim pensar no bem de todos e respeitar a legislação vigente. Sempre respeitar a legislação vigente e em diálogo com a equipe gestora da escola. E falando em leis, vamos conhecer outras leis para que você, estudante, possa estar bem informado e reivindicar seus direitos. Vamos lá? Sim, vamos sim. Existe uma lei, é a Lei Anti-Bullying, que é a Lei 13.185 de 2015, que cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. O bullying é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo. E essa violência ocorre sem motivo, praticado por um indivíduo ou um grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar aquela pessoa que está sendo alvo da agressão ou de agredir. E isso causa dor, angústia à vítima, pois a pessoa fica triste porque ela recebe ataques, sejam ataques verbais ou físicos, ela recebe apelidos maldosos, ameaças, expressões preconceituosas e outras ações humilhantes que a pessoa sofre. E infelizmente o bullying é uma questão que está muito forte ainda na escola. Verdade. Mas na Rede Municipal de Ensino de Curitiba temos um programa chamado Curitibinhas na Inclusão, Bullying Não, que tem o objetivo de sensibilizar estudantes e professores a identificar traços de violência na escola, bem como sua prevenção por meio do trabalho com as virtudes como respeito, empatia, tolerância, esperança, equidade, bondade, amizade e acolhimento. Se informe mais sobre o programa na sua escola e participe! Outra lei é a Lei número 13.010 de 2014. Ela legisla sobre o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. E para entender um pouco mais sobre essa lei, é importante compreender que o castigo físico é a ação para disciplinar ou punir com o uso da força física, que cause na criança ou no adolescente um sofrimento físico, mesmo que não haja um machucado visível, uma lesão. Já o tratamento cruel ou degradante é aquele que humilha, ameaça gravemente ou ridiculariza a criança ou adolescente. Por isso, a lei é tão importante, porque ela proíbe diversos tipos de agressões. Até porque abuso, violência, agressão não é educação. Esse direito deve ser respeitado por todas as pessoas que convivem com as crianças e adolescentes, sejam eles os pais, parentes próximos, professores e agentes públicos. Todos devem cumprir a lei, né? Sim. Caso não cumpram, o que determina a lei, cabe ao Conselho Tutelar tomar uma série de medidas, como, por exemplo, a advertência e o encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Nós acabamos de ver que muitas leis protegem nossas crianças e adolescentes e outras garantem a participação dos estudantes na vida e sociedade. E quais serão os documentos oficiais que garantem a participação e a representação dos nossos estudantes lá na escola? Vamos ver, professora? Vamos sim, professora Dani. Toda escola possui um projeto político-pedagógico e esse documento também garante a representatividade dos interesses dos estudantes. Lembrando que todos esses documentos são fundamentados na legislação vigente. E toda a comunidade, portanto, deve conhecer esse documento e, o mais importante ainda, participar da sua elaboração e também, claro, da efetivação. Com certeza. Um outro documento é o regimento. Ele regulamenta toda a vida escolar. E lá no artigo 9º diz assim, a gestão democrática terá como órgãos colegiados ou instâncias colegiadas o Grêmio Estudantil.
Além do PPP e do regimento, existe também o Estatuto do Grêmio, que regulamenta as suas ações e orienta o seu funcionamento. É muito importante, por isso, conhecer todos esses documentos e assim exercer nossos direitos e também cumprir os deveres. E vocês, enquanto estudantes comprometidos e engajados, precisam e devem conhecer esses documentos. E é sempre bom evidenciar algumas ações dos nossos estudantes gremistas, não é mesmo, professora Regi? Vamos evidenciá-lo. E essas ações são sempre pensadas para o bem comum dos estudantes da escola. E essas ações foram realizadas pelos gremistas das escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, que tiveram várias iniciativas. Vamos ver. Olha só essa ação. É uma doação de brinquedos que o Grêmio da escola fez, né? E como que eles trabalharam? Organizaram, né, o recebimento de brinquedos usados que estavam em bom estado para fazer uma doação em uma creche. Olha só, que interessante, né? Eles pensaram não apenas no bem comum dos estudantes da escola, mas em como levar esse bem comum para outras crianças, né? Para que essas crianças tivessem acesso a brinquedos, a jogos, né? E para que isso fosse possível, esses estudantes dialogaram com outras instâncias colegiadas e com a direção da escola. Então, o diálogo é sempre necessário, né? Importante. Aonde armazenar esses materiais, como higienizar e como distribuir, toda uma organização. Vamos ver mais uma ação? Vamos sim. Olha só, os estudantes dessa escola pediam músicas para a hora do recreio, para animar as atividades esportivas e embalar a conversa com os amigos. E então, os estudantes das diferentes turmas levaram para os representantes de turma essa reivindicação, que levaram à diretoria do Grêmio. E em diálogo com outras instâncias colegiadas, conseguiram que houvesse música 2 vezes na semana. Olha só que legal. E também com vários estilos diferentes de música, não é mesmo, professora Regi? Eles pensaram no bem comum, cuidaram para que o som não ficasse tão alto e assim agradasse a maioria do público ali. Verdade. Dialogaram e ouviram a opinião de todos para colocar em prática uma ação, exercendo assim a autonomia prevista na legislação. E aqui temos outras imagens sobre a organização de um campeonato esportivo que um outro Grêmio realizou. E nessa organização houve cerimônia de abertura, arbitragem e premiação. Olha só. Eles incentivaram todos os estudantes a participarem dos jogos, né? Eram diversas modalidades de jogos lá, valorizando o esporte, o que é sempre bom, não é, professora Regi? Com certeza. E agora vamos à ação de mais um Grêmio estudantil. Este Grêmio organizou espaços de incentivo à leitura. Para isso, utilizou livros que a escola já tinha em seu acervo e também contou com a doação de outros livros e gibis. Que interessante! Eles montaram uma gibiteca e também organizaram jogos e brincadeiras para que os estudantes tivessem opções na hora do recreio. O que fazer na hora do recreio? Nós vimos ações possíveis de se realizar, organizadas e executadas pelo Grêmio. Ações que contribuem para que todos os estudantes exerçam sua cidadania. E hoje terminamos nossa reflexão com essa frase que resume tudo o que falamos hoje. As leis existem para que todos usufruam dos mesmos direitos. Sim, não existem direitos para alguns e não para outros, mas para todos os cidadãos. E você, estudante, é cidadão hoje e precisa conhecer todas as leis para exercer seus direitos e deveres na sociedade. Não esquecendo que fazer parte de um Grêmio estudantil contribui para que você conheça mais, cada vez mais, sobre seus direitos e possa exercê-los assim de forma ativa. Converse com seus colegas e faça parte do Grêmio estudantil. Isso mesmo, pois a sua participação é muito importante. Então, até a próxima reflexão. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.
de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno,